Qual o melhor horário para tomar GH? Uso Ominotrop subcutâneo 3 whey por dia. Tem horário para GH? Tem. Quem tem deficiência de GH, a gente costuma prescrever esse GH à noite. Tá? Por quê? Porque quando você coloca de manhã, você desenvolve uma resistência ao GH, porque você aumenta a produção de somatostatina reflexa. Então, existe sim. Né? Se você as pessoas também confundem o seguinte, né, Mussi? Uhum. Eles confundem que um médico vê o GH por um tratamento de uma doença. É que existem medicamentos que se banalizaram, por exemplo. Sim. GH. Se a indústria farmacêutica vendesse o GH para problema de nanismo, ele ia custar uma fortuna. Absurdo. Porque talvez vocês não saibam. Como é que a indústria farmacêutica cobra um medicamento? Por que existem medicamentos que custam 15 mil reais e medicamentos que custam 10 reais? 3 fatores. Eu sei disso porque eu trabalho na indústria farmacêutica. Primeiro, o tempo que essa molécula existe. Porque aí ela já é uma molécula de domínio público e qualquer empresa pode fabricar. Porque a maioria das indústrias farmacêuticas ela é igual carro. Ela é uma montadora. Ela monta o remédio. Ela compra o princípio ativo de uma indústria farmoquímica, que fabrica princípio ativo. Eu sou diretor de uma indústria farmoquímica. A gente fabrica princípio ativo de medicamento. Aí ela compra o recipiente desse cara, ela compra o estabilizante desse cara, o conservante desse cara, e ela monta o medicamento. Ela monta o medicamento, ela cria uma literatura que se chama Drug Master File, submete esse medicamento a testes, existe uma série de testes para determinar a eficácia e a segurança desse medicamento, e aí ela, enfim, coloca esse medicamento no mercado. Quando o princípio ativo é de domínio público, ou seja, qualquer indústria pode produzir, isso cai muito o preço dele. Quem acompanhou a época do Viagra, o Viagra custava uma fortuna. Caiu a patente da Pfizer, ele caiu para 1/3. E agora é 1/5, 1/6. Você vai encontrar aí medicamento, você vai encontrar o princípio ativo do Viagra a preços muito mais baratos. Esse é um fator. O segundo fator é o volume de produção. Se é um medicamento que vai estar em qualquer lugar, ele tem todo o processo produtivo dele ajustado e dedicado, mas ele vai produzir muitos volumes. Se você tem um processo dedicado para uma produção singular em baixíssima quantidade, esse custo vai para as alturas. Porque eu tenho que fabricar só um pouquinho, porque é uma doença muito específica. Quais são os medicamentos mais caros? Síndromes raras, doenças raras, que se usa muito pouco. E isso porque a indústria farmacêutica vira um custo. E o custo não está só na fabricação. Está em promover a eficácia e a segurança desse medicamento. Porque você tem uma série de testes e ensaios que você tem que fazer. Você tem que produzir uma literatura técnica, que é como se fosse toda a biografia daquele medicamento. E se tem um custo absurdo. Registrar esse medicamento junto ao órgão regulador. Você, às vezes, é de um país, você tem que, para esse produto entrar no Brasil, ele tem que ter um registro aqui também. Todo esse custo diluído para um pouco... é uma síndrome onde existem 15 mil pessoas no planeta que usa. Ferrou, cara. Todo esse custo eu vou ter que dividir por 15 mil. Diferente, por exemplo, de um medicamento para dor de cabeça, que você vai dividir todo esse custo por 15 bilhões de unidades que você vai produzir, que está espalhado pelo mundo. Provavelmente por isso que a Increlex é tão cara, né? Ele muito raro. Então, o GH ele ainda tem esse preço porque ele é usado em cima disso. Se testosterona e hormônio esteroide fosse produzido apenas para pessoas que tinham, por exemplo, hipogonadismo ou outros problemas, cara, então é muito difícil. A visão do Mussi, gente, sempre vai ser a visão de um médico. Então, para ele, GH não é para você ficar grandão. GH é para você tratar uma doença. Testosterona, para o Paulo Mussi, é para ele tratar os pacientes dele que têm problemas relacionados a hipogonadismo, entre outros. E ele sabe explicar coisa que eu não sei. Mas as pessoas, eles vêm com a visão estética, alta performance, tudo. E aí, às vezes, gera divergência. Mas eu vi o fulano falando que tomava assim. Uhum. Não é que ele está errado e o Mussi está certo. Ali, de repente, ele está dando uma visão de alta performance, porque às vezes ele não é médico, ele é um farmacêutico.
E aí, como ele está falando sobre a droga. E o Muse, ele tem uma ação terapêutica, tem literatura. Né? As pessoas acham que você tira da tua cabeça, não é da tua cabeça. Ou que né, funcionou com ele também, tem isso também. Né? A pessoa ela faz uma coisa, funciona, ela fala assim... Mas isso na parte terapêutica não é, né? A tipo terapêutica é engessada. É engessada porque o médico ele trabalha com, primeiro, uma coisa chamada guidelines, né? Então, a gente tem guias de tratamento para as coisas. E para as coisas mais variadas. Câncer de tireoide, câncer medular de tireoide, tem um guideline. Você sabe o que tem que fazer aquilo ali. Aliás, isso é uma coisa muito importante na medicina, né? Porque você é obrigado a fazer o que está ali. Se você fugir daquilo ali, você pode ser culpado de imperícia. Né? De você não ser capaz de fazer aquilo lá. Né? E isso é sério pra gente. Né? Então... Isso. Eu vou dar um exemplo prático. De repente, a pessoa viu e falou assim, Renato, mas eu vi numa live aqui que você fez com o Adam e com o Kaminski e eles falaram para tomar o GH pós-treino. Aqui são 2 farmacêuticos. Agora você está perguntando para um médico. Então, quando você pergunta para uma outra categoria de profissional, a categoria de profissional ele tem uma visão diferente do medicamento. Performance é diferente de saúde, sempre. Sempre. Principalmente a visão farmacológica. A visão farmacológica de um médico tem que ser para tratar saúde. Saúde sempre. Quem acha então, que o médico... vai haver divergências. Você está perguntando para o médico, você está perguntando para o farmacêutico. Você quer a visão do médico ou do farmacêutico? Você tem a visão do farmacêutico, é essa. Você tem a visão do médico. Quem está errado? Quem está certo? Não tem erro, tem acerto. O que tem é a visão. Todos os medicamentos para o Paulo Muse vai ser medicamentos para tratar saúde. Nem sempre para um farmacêutico como o Gabriel e como o Adam é para tratar saúde. Pode ser absolutamente performance. Só que o medicamento foi criado para a saúde. Isso não significa que ele também não funcione para performance. Sim. Mas qual é o papel de um médico? Saúde. Vocês entenderam? Acabou aí. Porque depois faz o corte, aí vem a divergência, aí vem isso e aquilo, exatamente. entendeu? Não. Entendeu? É exatamente isso. É bom deixar bem claro isso.